Graça e paz para todos, meus queridos e amados e ouvintes da Palavra do Senhor. Eu gostaria tão somente de deixar aqui uma reflexão das Sagradas Escrituras, que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 24. Diz assim a Palavra de Deus: E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Meus queridos, eu fiz questão de ler essa porção da Palavra de Deus nesta manhã, que fala acerca de Isabel e Zacarias. O texto, meus queridos, fala sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Nós sabemos, meus queridos, que Isabel, ela era uma mulher estéril. Ela não poderia ter filhos. E Zacarias, meus queridos, que era o seu esposo, orava por Jezabel. E quando ele estava orando no templo, apareceu um anjo junto ao seu lado direito e disse: Não temas, tua oração foi ouvida. A sua mulher Isabel vai ter um filho e o nome da criança se chamará João Batista. Meus queridos, olha só que coisa tremenda. Zacarias, ele era um sacerdote. Ele estava no templo orando pela sua esposa Isabel, porque o sonho dele e o sonho de Isabel era ter um filho. E quando Deus ali envia aquele anjo, fez ali aquela promessa, Zacarias, meus queridos, ele chegou até a duvidar, porque como ele era um homem já velho de idade, como diz aqui no versículo 15, e no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aí o anjo, ele, como Zacarias tinha ali duvidado, ele disse: Olha, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteceram, porquanto não creste nas minhas palavras. Meus queridos, se a gente duvidar, meus queridos, se a gente não crer, como é que Deus ele pode realizar o milagre nas nossas vidas? Não é verdade? Se você ler a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, você vai ver, meus queridos, que aquelas pessoas que creram, elas receberam, meus queridos, vitória da parte de Deus. Eu posso usar aqui como exemplo aqui o cego de Jericó, Josué, Caleb, Ana, o profeta Isaías, Jeremias. Todas essas pessoas creram e receberam vitórias da parte de Deus. Porque quando você crê, meus queridos, Deus abre as portas. Quando você crê, Deus quebra o jugo do valente. Quando você crê, Deus quebra os ferrolhos, as portas de bronze. Quando você crê, meus queridos, Deus entra no meio da tua parentela, Deus salva a tua família. Amém, meus amados? Então nós temos que crer. A Bíblia diz o quê? No livro, no Evangelho segundo escreveu São Lucas 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. A gente crendo e Deus, lá na frente, ele vai começar, meus amados, a fazer operação de maravilhas, porque para ele nada é impossível. E o que me chama a atenção aqui, meus amados, é que mesmo a esposa de Zacarias, Isabel, sendo estéril, ele não deixou de orar por ela. Ele continuou na presença de Deus. E o fato dele continuar na presença de Deus, o fato dele não deixar de orar, aquilo que o anjo prometeu pela parte de Deus se cumpriu. Como diz aqui o versículo que eu li, a partir do versículo
23, 24 e 25, que diz que com um certo tempo Isabel, ela concebeu, ela ficou grávida e teve ali um filho. E ela disse aqui no versículo 25, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir meu opróbrio entre os homens. O que é o opróbrio? É justamente porque como uma mulher ela era estéril naquela época, né? Ela não era muito bem vista na sociedade, né? Se tornava uma vergonha, porque ela não poderia ter filho. Aquilo ali era um opróbrio entre os homens. Mas louvamos a Deus, irmão, porque Deus olhou para aquela mulher. Deus ouviu a oração daquele sacerdote, mesmo ele não crendo, né? Ele ficou mudo até o dia em que aquela criança nasceu, que se chamou João Batista. Mas Deus cumpriu, meus queridos, a sua promessa, porque para Deus nada é impossível. Creia nesse versículo que é muito forte. Para Ele todas as coisas acontecem. Amém? Mas você tem que crer, porque quando nós cremos, quando nós acreditamos que Deus faz o impossível acontecer, Ele faz. Amém? Então, meus amados, esta é a reflexão que eu quero deixar para você nesta manhã. Para Deus, nada é impossível. Receba esta palavra e que Deus continue abençoando a minha vida e a tua vida.